Eu sou Paty Souza e no vídeo de hoje eu vim bater um papo com você sobre criar oportunidades, sobre estar atento às oportunidades. E é claro, como em alguns vídeos aqui no meu canal, eu vou falar das minhas experiências e algumas coisas que eu fiz, algumas sementinhas que eu plantei e me geraram aí frutos que me deram muitas oportunidades. Então vamos lá. Há 4 anos atrás, quando eu decidi que eu ia entrar para o universo da estamparia, quando eu decidi que eu ia me tornar designer de superfície, eu comecei a entrar em ação criando algumas oportunidades. Na época, eu trabalhava em um escritório de advocacia, aliás, algo que não tinha nada a ver com design, e eu trabalhei nesse escritório durante 7 anos porque era um lugar realmente muito confortável para mim. Eu conciliava com a faculdade, eu trabalhava só meio período, eu tinha a noite livre para fazer outras coisas, então era um emprego confortável. Detalhe, na época eu ganhava meio salário mínimo. Então, se o salário mínimo ele era R$800, eu ganhava 400. E a primeira coisa que eu fiz foi criar minha reserva financeira. Com certeza você já deve ter visto, né, alguém falar sobre isso. E eu, inclusive, acredito que a reserva financeira, ela não é só importante para quem quer empreender. Ela, inclusive, é muito importante para quem vai se manter no modelo CLT. E eu vou te dizer por quê. Porque nada é seguro. Não tem emprego que vai dar segurança, tá? Então, criar uma reserva financeira, na minha opinião, é essencial. E principalmente para você que vai empreender, se eu pudesse te dar um conselho e você aceitasse, eu te diria: crie a sua reserva financeira antes de tomar qualquer ação. Ela é muito importante. Então, na época, eu decidi que eu ia me desligar da empresa e eu me planejei por alguns meses para mim estar fazendo essa reserva financeira, que nada mais é um dinheiro que mantesse as minhas despesas aí nos próximos meses. Eu digo nos próximos meses, é você que define quantos meses. Então eu decidi para mim que eu ia juntar um dinheiro para 6 meses de reserva financeira. Até porque eu ia precisar investir em alguns cursos para mim aprender mais sobre a estamparia, que era algo novo para mim na época. E foi isso que eu fiz. Juntei minha reserva financeira, me desliguei da empresa e me dediquei 100% a aprender. E aí vai a segunda dica. Se você tem tempo, e o tempo eu acredito que seja o nosso bem mais valioso, invista nele. Então, se você tem tempo, invista, preencha o seu tempo com conhecimento. E foi isso que eu fiz. Me dediquei aí por mais uns 2 meses, 100% a aprender sobre estamparia. E logo depois eu comecei a iniciar a minha jornada. E a primeira coisa que eu fiz foi montar um portfólio, que há quem diga que hoje não é mais tão essencial, mas eu acredito que seja 100% essencial, tá? Eu não consigo imaginar um design sem portfólio. Então, um design, na minha opinião, precisa ter portfólio. E foi isso que eu fiz na época. Fiz um portfólio digital e comecei a prospectar por e-mail, porque afinal eu precisava me inserir na área de freelancer, eu precisava conseguir meus freelas, eu precisava aí ter as minhas primeiras experiências. Prospectei por e-mail, eu não vou dizer que me deu retorno inicial, mas eu tenho até hoje clientes que eu prospectei por e-mail. Há quem diga também que a prospecção por e-mail não funciona, né? Para mim, funcionou e funciona até hoje. Então, a prospecção por e-mail foi o meu ponto ali, um dos meus pontos iniciais. Após isso, eu não parei o meu movimento.
Inclusive, eu prospectei também por telefone. Eu fiz essa prospecção via telefone. A dica que eu dou nesses dois casos é você encontrar a pessoa dentro da empresa, a pessoa certa, a pessoa que realmente vai avaliar o teu portfólio, tá? Por exemplo, não adianta você mandar e-mail lá para o saque, e-mail para atendimento, pedir para falar com o tiozinho lá, né, que trabalha lá na impressão. Não, gente, tem que ser a pessoa certa, a pessoa que seja responsável pelo setor de criação ou alguém ali dentro do setor, entendeu? Muita empresa não tem setor de criação porque tem empresas que terceirizam esse serviço, tá? Então, entrar em contato com a pessoa que seja ali do RH, sabe, precisa descobrir qual que é a pessoa responsável pela contratação aí, seja de serviços terceiros ou seja mesmo contratação interna, tá, gente? Então, não adianta mandar o seu portfólio para qualquer e-mail. O que eu posso te dizer que para mim não funcionou e que eu não recebi retorno dessa forma é mandar um portfólio naquela aba, nos sites que tem lá, trabalhe conosco, sabe? Daí você coloca lá o link do teu portfólio ou você manda, né, Isso nunca funcionou comigo, isso eu posso dizer. Mas é uma possibilidade que eu não vou descartar também. Aliás, eu te digo que nenhuma possibilidade é descartável, tá? Nenhuma possibilidade é descartável. Após ter feito isso, eu não parei meu movimento. Eu decidi também prospectar presencial. Eu acreditava que isso ia ser um diferencial, porque eu acabei escolhendo um estado vizinho aqui. Então, eu sou de Curitiba, no Paraná, e eu acabei escolhendo o estado de Santa Catarina, que tem aí um grande polo têxtil, e onde eu poderia estar visitando alguns lugares e apresentando o meu trabalho. E aí você vai dizer, tá, Paty, mas você nem tinha cliente ainda, como é que você tinha portfólio? Gente, portfólio inicial, se você não tem, né, não fez nada, nenhuma estampa, nenhuma criação para ninguém, você vai fazer para você mesmo. Então foi assim que eu iniciei, eu comecei a fazer minhas primeiras estampas para mim mesmo. Eu precisava ter algo para apresentar, eu não tinha cliente, mas eu precisava ter algo para apresentar. Então, se você ainda não tem, se você não fez nenhum tipo de trabalho, muitas vezes na faculdade faz, né? Eu não tinha, então eu tive que fazer para mim mesmo. E é o que eu digo para você: faça as suas estampas, os seus desenhos para você mesmo, entendeu? Você não precisa ter fechado um projeto para você poder apresentar no seu portfólio. Se você for esperar por isso, demora, né? E o tempo ele é precioso. Aliás, um dos principais itens aqui é o tempo. Então, se você tem tempo, tô de bobeira aqui, tenho esse tempo livre, cara, aproveita esse tempo, se dedica esse tempo a aprender o que você quer, entra em ação. O tempo, ele é o nosso bem mais valioso, eu acredito nisso. Então, faça o seu tempo valer a pena, tá? Outra coisa que eu fiz na época também, depois de ter prospectado presencial, que afinal eu tenho um vídeo que fala sobre isso, minha prospecção presencial em Santa Catarina. Se você tiver interesse, veja esse vídeo. Eu tive a oportunidade de conhecer os maquinários dentro das fábricas. Eu fui recebida por vários lugares muito bem. Não vou te dizer em todos os lugares. Teve, né? Eu fui bater de porta em porta, né, gente? Então teve lugar que eu bati na porta e nem me atenderam, né? Eu queria mostrar meu portfólio, queria apresentar meu trabalho. Não, deixa o seu currículo aí. Claro que aconteceu isso, mas teve várias empresas que eu tive a oportunidade de conhecer por dentro, né? Onde teve pessoas que me apresentaram o que determinada máquina fazia. Foi ali que eu tive o meu primeiro contato com a parte das máquinas, como é que funcionava realmente dentro de uma fábrica têxtil, né? E para mim isso foi muito enriquecedor, era algo que eu queria muito vivenciar. Então foi uma oportunidade que eu criei e que eu tive a experiência de estar vivendo ali. Então, se eu não tivesse feito isso, talvez eu não teria conhecido, né, naquela época, aqueles lugares por dentro, como é que era, como é que funcionava, né?
Além de, na época, eu ter recebido proposta de emprego, né, que era algo que na época eu não era algo que me interessava, porque eu queria fazer trabalhos como freelancer, mas eu recebi proposta de emprego presencial, eu participei de processos seletivos, eu fiz entrevista online, eu fiz entrevista no próprio lugar. Então, gente, olha quantas oportunidades eu criei com uma única ação de me deslocar. Além do mais, essa prospecção presencial foi algo que chamou a atenção de algumas empresas, justamente porque eu era de uma outra cidade, de um outro estado. Eu precisei fazer um investimento? Precisei fazer um investimento de lugar para mim dormir, para mim comer, né? Porque eu fiquei alguns dias ali por determinadas cidades. Então, tudo que você for fazer de investimento, não pensa como gasto. Pensa como investimento em você e pensa como que você está criando oportunidades. Você está plantando sementinhas e depois elas vão virar frutos, tá? E é claro que depois dessa prospecção presencial, prospecção virtual, prospecção de várias formas aí, eu acabei recebendo uma proposta de uma estamparia na minha cidade. Mas por quê? Porque foi um lugar onde eu prospectei, onde eu mandei meu portfólio, onde eu mandei meu trabalho. Inclusive, eu mandei meu trabalho com a intenção de vender as minhas estampas. E depois de mais ou menos um ano que eu recebi essa proposta de trabalho. E eu acabei aceitando porque eu acreditava que eu precisava estar dentro de uma empresa para mim ter mais experiência. Na época eu acreditava nisso. E também porque era na minha cidade, né? Eu não ia precisar mudar de cidade. Acabei aceitando e ali eu criei uma bagagem, eu obtive uma bagagem muito grande, de muito aprendizado. Hoje, o que eu digo como que eu tô criando as minhas oportunidades? Após eu ficar alguns anos nessa estamparia, eu decidi criar outras oportunidades, né? Então, fazer cursos digitais é um projeto aí que estava já na minha manga, vamos se dizer, e que eu estou realizando. Esse canal no YouTube, eu também estou criando uma oportunidade. Então hoje eu penso assim, cara, se há 4 anos atrás eu tivesse criado esse canal e eu tivesse lá atrás iniciado a minha jornada aqui também, aonde eu não estaria agora talvez, né? Então veja que como você criar oportunidades pode aí no futuro, às vezes não vai ser a curto prazo, né? Mas a longo prazo te dá sementes que vão te dar frutos, né? Então crie as oportunidades. Você tem vontade de abrir uma marca com produtos? Começa, né? Muitas vezes a gente nem precisa fazer um investimento tão alto. Às vezes com um pouco ali a gente já consegue fazer esse investimento e iniciar o nosso próprio negócio. O que eu posso te dizer? Não deixe de criar suas oportunidades. Não descarte nenhum método. Que nem eu falei, prospecção por e-mail. Tem muita gente que não acredita que isso funciona, né? Mas para mim funcionou. Prospecção por telefone, prospecção presencial. Hoje as pessoas estão muito ligadas nas redes sociais. Aliás, é algo que todo mundo está fazendo, tá? Você precisa se destacar, né? Rede social dá retorno? Dá retorno. É o que tem dado mais retorno para muita pessoa aí da área. Mas não descarte as outras oportunidades. Só por achar que isso é coisa do passado. Aí pode estar a sua oportunidade. Esteja atento a elas. Por exemplo, lá no passado, eu recebi algumas propostas para fazer outros tipos de projetos que eram dentro da parte gráfica, mas não tinham nada a ver com estamparia, tá? Catálogo de moda. Fiz. Era algo que eu queria realizar naquela época? Não, eu queria pegar projetos que envolvessem estampas. Mas foi uma oportunidade que me surgiu e eu estava atento a ela. E essa oportunidade, ela me gerou outros contatos que daí vieram oportunidades para trabalhar com estampas.
Então, às vezes, descartar algum projeto que a gente não quer só porque a gente não gosta, às vezes pode ser um pé na bunda, né? Então eu te digo, não descarte as oportunidades, esteja atento a elas. E é claro que a minha intenção com esse vídeo é que você reflita sobre as coisas que eu falei, é compartilhar também um pouquinho da minha experiência, de como foi lá no meu início, que realmente é difícil a gente se inserir no mercado, e eu acho que em qualquer área é aí uma jornada de muito trabalho, mas é claro que tudo que você plantar, né, pode demorar, pode não demorar tanto, mas vai te trazer algum tipo de oportunidade, tenha certeza. E me conta aí, nos comentários, o que você se identificou? Você já fez algum dos itens que eu falei aqui nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Compartilha comigo quais as oportunidades que você já criou também. Eu vou adorar me conectar com você. E é claro, se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com quem achar necessário e não deixe de se inscrever no meu canal, porque você vai estar me incentivando a trazer mais conteúdo e mais das minhas experiências para você. Até a próxima!